Olá, gente, tudo bem? A gente terminou o relato mostrando o servo, né, indo atrás de uma esposa para Isaac, encontrando Rebeca. E a oração dele, Rebeca realmente sendo a resposta imediata daquela oração. E agora a gente tem ele descobrindo que ela era realmente da família do seu senhor. Então vamos continuar lendo. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão. Então, assim, ó, Abraão serve a Deus e ele tem orgulho de dizer que serve a Abraão. E esse Deus de Abraão não retirou a bondade e a fidelidade, que foi o Senhor que pessoalmente guiou ele. É tão lindo, né? E esse Deus de Abraão que se revelou a ele foi aparecendo ali para todos da história. Ele virou o Deus de Agar, né? O Deus do servo de Abraão, o Deus de Sara. Abraão andou tanto com Deus que todas as pessoas ao redor eram agraciadas. A jovem correu para casa e contou tudo à família da sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. A gente já tem aí como se fosse um spoiler de quem é Labão. Mais à frente esse Labão vai aparecer na história, mas aqui a gente já está vendo que Rebeca tinha um irmão chamado Labão. E esse Labão que saiu apressado para conhecer o homem, porque tinha visto pendente as pulseiras no braço da irmã. Então já mostra onde está o coração de Labão, no coração, nas riquezas, né? Ele foi lá, ouviu a história, viu aquele tanto de presente, ó, saiu correndo para ver. Saiu e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos. E disse: Venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Me parece, tinha um Betuel, que é o pai de Labão. Mas me parece na história que Betuel é um personagem secundário, que nessa fase Labão já era esse homem, esse representante da casa, ele que foi lá correndo recepcionar, ele que convidou para entrar. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser o que eu tenho a dizer. E aí Labão diz: Então fale. Meninas, eu quero, quero que vocês observem o quê? Que ele está cansado. Ele andou ali 3 dias, eles estão cansados de andar num local de deserto hostil. E quando ele chegou, ele já viu a resposta da oração e eles estavam com fome. Então, comer ali, né, descansar, festejar, é o natural, é o que a carne quer. Mas você percebe a postura dele muito diferente. Ele falou: Eu não vou descansar, eu não vou comer, tenho uma missão. Enquanto eu não fizer o que eu preciso fazer, eu não vou descansar. Então tem uma coisa de esmurrar a carne mesmo. Então eu sou intencional. Eu tenho um ponto. Eu vim para fazer algo para Abraão, para o meu Senhor. E isso é algo espiritual. Eu tenho que voltar com uma mulher, ou pelo menos falar para encontrar a família e fazer o convite, e a família que vai decidir. E eu não vou descansar enquanto eu não terminar essa missão. Às vezes a gente até sabe o que tem que fazer, mas a gente fica distraído, né? É tanta coisinha que a gente acaba de distrair, e é interessante ver como esse servo, ele estava sendo intencional. E ele disse: Sou servo de Abraão. Então existe um orgulho de ser servo. E o Senhor o abençoou muito. Ele se tornou muito rico. Eu fico imaginando o olho do Labão, ficando sabendo que aquele tio que saiu de viagem, né, peregrinando a terra do Canaã, ficou muito rico. Deu ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, cabelo, jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu uns filhos, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. Tipo, ele já deve estar animado. E o Senhor me fez jurar.
Você não buscará uma mulher para meu filho entre as filhas do cananeu, cuja terra estou vivendo, mas irá a família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então, o que é que Abraão queria? Uma auxiliar idônea, uma mulher que tivesse a mesma cultura, uma mulher que fosse boa igual Sara. Então, o Abraão, ele queria que essa esposa de Isaac, ela o ajudasse, o auxiliasse durante toda a vida. E perguntei: e se a mulher não quiser acompanhar? Ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará o seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga o meu filho, uma mulher do próprio clã da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se ele se recusar a entregar. Só então você estará livre do juramento. Acho interessante que, muito diferente você vai ver ali, Eva exagerou a palavra de Deus, né? Às vezes a gente vai contar algo, a gente distorce aquela coisa, do tipo, ou exagera a missão, ou diminui, coloca quen. Esse servo, ele falou exatamente a conversa que ele teve, sem tirar nem colocar nada. Ele contou exatamente tudo o que aconteceu, como é que foi essa saída, como é que foi a conversa dele com Abraão. E ele se ateve exatamente aos fatos. E aí ele conta: hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito da minha missão que foi incumbido. Aqui estou de pé diante desta fonte. Se uma moça vier e tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder: bebe, que também darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolher para o filho do meu senhor. Antes de terminar a oração, surgiu Rebeca. O que ele está contando aqui? Ele está contando que a resposta foi instantânea, foi imediata. Ele estava orando, já veio a resposta. E olha para você ver, ele estava orando, ele saiu de lá, atrás dos parentes de Abraão. Ele estava orando, pedindo uma mulher bondosa e que seja trabalhadeira. Mal terminou a oração, chegou a Rebeca, que organizou, que respondeu exatamente o que ele tinha orado e ainda era da família de Abraão. Então, do tipo, ele estava impressionado como Deus estava cuidando de tudo. Dirigiu-se à fonte, tirou água e lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. E bebi, e ela deu de beber aos seus camelos. Mas ela trabalhou, né? Depois lhe perguntei: de quem você é filha? E ela respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente do nariz e as pulseiras no seu braço e curvei-me em adoração ao Senhor. Então esse casamento é para a glória de Deus. É Deus que escolheu Rebeca o tempo todo para Isaac. Isso aqui, gente, não é... Ele orou, apareceu a menina, é da mesma família, fazendo o negócio. Isso aqui é para a glória de Deus, é resposta de Deus. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar o filho dele e a neta do meu irmão. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, diga-me. E se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Então, assim, de qualquer forma, a missão dele era chegar até a família e contar o acontecido. Essa resposta, se a Rebeca ia ou não ia, era opcional. A família poderia decidir não ir, ou Rebeca poderia não querer ir. Só que aí, quando Labão e Betuel viram isso, eles diretamente responderam: isso vem do Senhor. Tipo, essa é a vontade de Deus para Rebeca. Nada tem como dizer, a gente não pode nem negar esse pedido. E aí eles já falaram: aqui está a Rebeca, leve-a com você para que ela se torne mulher do filho do seu Senhor, como disse Deus, né? Esse Senhor maior. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. E aí você vai ver que ele deu joias de ouro e pratas e vestidos a Rebeca e deu presentes valiosos ao irmão e à mãe. O que aqui está acontecendo? Eles estão selando o acordo. Era normal, quando você selava um acordo, você presentear a família da noiva. Então ela estava dando os bens. E aí depois que foi concordado, aí sim, eles foram lá,
comeram e beberam e passavam a noite. Ao se levantar na manhã seguinte, ele disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias, então você parte. Então ele já queria imediatamente ir, terminar, concluir a missão, sem querer algo imediato, mas a família assustou, ela procrastinou. Aqui pode ser um apego natural, gente, é filho, né? Irmã, como um estranho chega, conta uma história, no outro dia já quer levar a sua filha, então, tipo, nem sabe para onde está indo, existe um apego natural. Mas a gente também não pode descartar a hipótese que talvez eles quisessem, principalmente Labão, que ela ficasse um pouco mais, para ir conseguindo mais presentes ao longo dos 10 dias, né? Para ir conseguindo mais coisas. E ele disse: Não me detenha. Agora que o Senhor coroou dizer êxito à minha missão. Vamos nos despedir e voltarei ao meu Senhor. Então, assim, ó, eu tenho que terminar a missão. Tem êxito, eu já estou com a esposa, é realmente o que Deus sinalizou, deixa eu cumprir. Então eles resolveram chamar a jovem e ver o que ela diz. Afinal, como é que você manda uma menina embora com um homem que ela não conhece, né? Então chamaram a Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Você confia em Deus, né? Você confia que essa é a vontade de Deus para você? Você quer ir a esse homem? E ela simplesmente disse: Sim, eu quero. Gente, é muito engraçado. A gente está falando de uma coisa sobrenatural. A gente está falando de uma menina que um dia anterior não conhecia esse homem. A gente está falando de uma menina que tinha medos, que tinha vontades, que nunca viu Isaac na vida, que não sabia o que ia acontecer. A gente está falando de uma menina que tinha uma vida ao lado da mãe, ao lado do pai, ao lado do irmão, e que chegou um homem contando uma história dizendo que ela era a resposta. Se não tiver uma confirmação no seu interior, sabe? Porque a gente está falando de medos, de inseguranças. Se ela não tivesse uma profunda fé de que realmente esse era o caminho dela, de que realmente ela era essa resposta da oração desse homem, ela não iria. Então esse sim quero, gente, ele mostra uma profunda fé em Deus. Ele mostra que o Espírito Santo sobrenaturalmente mostrou no coração dela de que esse era o caminho. Às vezes acontece isso com a gente. E aí, do nada, no outro dia, já despediram-se, pois de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Gente, essa é a mesma promessa que Deus tinha feito a Abraão, de uma descendência numerosa, de uma descendência que conquistava, aqui usa também conquiste as portas da cidade, né? Esse negócio da porta, você vai ver em Sansão arrancando as portas, porque a porta é o que protege a cidade, então as portas da cidade não prevalecerão. Então existe uma exata promessa para ela de que foi feito para Abraão, mostrando que ela é também o cumprimento. Ela, através dela vem essa semente. A gente, durante todo o Gênesis, a gente vem contando aí de uma guerra da semente, né? Que a semente, que é esse retorno de Cristo, que vem sendo evitado há muito tempo, e a gente vai vendo essa semente migrando. E a semente vinha de Isaac, mas a semente também vinha de Rebeca. A Rebeca também era essa mulher que ia levantar Isaac como sacerdote, que ia ser companheira dele, que ia ser um descendente da mulher também. Então é tão lindo isso, e é lindo ver que Deus tinha lá na família de Abraão uma menina que nasceu e que estava sendo criada com bondade, com generosidade, que já estava sendo escolhida para ser a semente do mesmo jeito que Isaac, e que os dois iam continuar essa genealogia até Cristo. E eu fico muitas das vezes vendo essa história, eu fico pensando na minha nora, sabia? Na esposa do Henrique. Eu oro todos os dias por ela, eu peço para Deus sabedoria, discernimento, que para os pais, para que possam educar
para ela, que ela possa crescer como auxiliar idônea, porque ela vai ser a mãe dos meus netos e eu já amo. Eu não sei se um dia você vai assistir esses vídeos, minha neta, minha nora, mas eu te amo, você é a mãe das minhas netas, você é resposta de oração. Meus netos, eles têm um pouquinho do Henrique, mas eles já têm um pouquinho de você, e Deus é intencional em tudo. Então é engraçado que o Isaac é a semente dessa promessa, mas Rebeca era a semente dessa promessa também. Então Rebeca e suas servas se aprontaram e montaram em seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Certa tarde saiu ao campo para meditar, e certa tarde saiu ao campo meditar e ao erguer os olhos viu que se aproximava camelos. Ah, tá. Isaac tinha voltado, Isaac que tinha voltado. Então a Rebeca saiu, Isaac tinha voltado de Beer-lá-Roi e habitava em Negueb. Certa tarde, Isaac saiu ao campo para meditar e ao erguer os olhos viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu de véu. Depois o servo contou a Isaque tudo que tinha feito. Isaque levou Rebeca para a tenda da sua mãe, Sara, e fez dela sua mulher. E a amou. Assim foi e a amou. E assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. É engraçado que as escrituras mostram um Isaac contemplativo, ele meditando, ele realmente esperando. Ele é esse homem manso, né, que se deixou ser amarrado para virar oferta. Isaac é esse homem que saiu para meditar, é esse homem que entende o que é matrimônio. E aí você vai ver também que quando ela vê Isaac, ela se cobriu com véu. E se ela se cobriu com véu, mostra que ela como é que eu posso explicar? Né? Deixa eu explicar esse se cobrir com véu. Quando a gente vai falar de casamento, o casamento ele foi feito para ter duas pessoas se relacionando. O homem, esse papel de líder, sacerdote, e a mulher, esse papel de auxiliar idôneo. De submissão mesmo, sabe? A missão da mulher é ajudar o homem a assumir essa missão de sacerdócio. Sacerdócio é uma missão de influenciar, de levantar. Por isso que o pessoal fala que embaixo, atrás de todo homem, um bom homem é uma boa mulher. E quando a gente fala de véu, né, a mulher não sai sem véu, é como se ela escolhesse, né? Na hora que ela viu Isaac, que ela coloca o véu, ela simboliza modéstia, submissão ao futuro marido, é um respeito do tipo assim, me cubro para você. E é engraçado que quando Isaac levou a Rebeca, e aí, quando levou na tenda da sua mãe, isso é engraçado, é como se fosse assim, uma restauração dessa mulher de influência e fez dela sua mulher, aí ele namorou com ela, né? Mas é quando fala, e a amou. Amar, gente, é uma decisão de servi-la durante toda a sua vida. Então, quando ele fala e amou, ele e tomou a decisão de gastar a vida com ela, e tomou a decisão de ouvir ela, e tomou a decisão de ser este homem. Então aqui conta uma família, sabe? Uma família onde Isaac e Rebeca agora, eles vão fazer uma união, onde ela decidiu colocar o véu e ele decidiu amá-la, simbolizando Cristo e a igreja. Então o casamento de Isaac e Rebeca, ele é como se fosse a junção dessas duas sementes. Deus conta uma semente, Deus conta da outra, Deus mostra que Ele mesmo guiou os dois para se encontrarem, ela é a resposta de Deus também, e que ela colocou o véu e que Ele a amou. Então é como se fosse essa instituição do casamento.
aqui muito bem simbolizada. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela sua palavra é maravilhosa e bendita. Senhor, nos ajude a ter essa visão correta do que é o papel do homem, do que é o papel da mulher. Nos ajude a que nossas mulheres entendam que chegar sozinha no céu, sem os seus maridos, orar sozinha, ir para a igreja sozinha, não é o que Deus quer. Deus quer que a gente consiga levar nossos parceiros. Deus quer que esses homens cresçam em oração, em leitura bíblica, em liderança desse lar, que eles possam amar a esposa a ponto de entregar a sua vida por ela, que esses lares sejam lares equilibrados, que sejam lares capazes de criar filhos, que sejam parecidos com o Senhor Jesus. Senhor, que toda o Gênesis possa estar nos purificando, nos limpando, mudando nossa forma de ver a vida, que o Senhor traga cada vez mais desejo no nosso coração de entender sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.